Olá! Vamos assistir agora uma aula de arte direcionada para o exame do Enem com o tema A arte é filha do seu tempo. Ao conhecer a história da arte, temos contato direto com as experiências do artista e com alguns outros fatores relacionados a ele, como localização geográfica, capacidade tecnológica, poder econômico, sistema político e sistema religioso, ou seja, todo o contexto cultural que o envolvia no momento da criação. A obra de arte é filha do seu tempo. Ao analisar os artefatos produzidos pelo homem em épocas diversas, percebemos que os objetos não são criados apenas para uma utilidade, mas também para expressar sentimentos diante da vida. Podemos considerar, portanto, que a arte pode também ser considerada uma das mais confiáveis fontes de conhecimento e história da humanidade. Vamos observar algumas imagens que representam o modelo da beleza feminina de suas respectivas épocas. Percebam como a diferença entre elas revela um contexto em que foram criadas e nos aproximam dos seus criadores. A primeira imagem é chamada Vênus de Lausanne, uma estatueta de 46 centímetros, e a outra é a Vênus de Willendorf, com apenas 11 centímetros. Elas foram criadas na pré-história em torno de 20.000 a.C. Nessa época, o homem dependia da caça dos grandes animais para sobreviver. Era, portanto, fundamental a ideia de magia, e na primeira imagem percebemos que a Vênus tem um corno em suas mãos. Ou seja, vemos a clara intenção de relacionar a mulher, uma deusa talvez, a um animal, tão importante para a sobrevivência do grupo. As Vênus pré-históricas não tinham a intenção de ser um retrato realista de uma mulher da época, mas é a idealização da figura feminina. Podemos ver nas duas figuras acima que os seios, quadris e barriga são extremamente volumosos, tendo uma relação direta com o conceito de fertilidade. Sabemos que as pessoas que viviam nessa época normalmente eram magras, devido em grande parte à escassez de alimentos. O que mais podemos entender dessa época por meio dessa imagem? Pelos materiais usados nas duas esculturas, a pedra, podemos entender que ela era um utensílio fundamental na pré-história. A fartura no corpo das Vênus pode indicar que as pessoas que tivessem uma reserva de gordura eram vistas como poderosas ou detentoras de alguma regalia dentro das sociedades. O Renascimento é uma época de resgate dos ideais da Grécia Antiga, e isso você pode comprovar ao analisar essa mulher. Ela não parece uma estátua grega? Uma observação importante nessa imagem é que ela é uma imagem pagã, ou seja, não cristã. Perceba que o Renascimento é uma época posterior à Idade Média, onde as imagens cristãs eram praticamente a única forma de representação da mulher. Portanto, essa Vênus pode ser símbolo de uma grande mudança de mentalidade da época. O rompimento com as referências religiosas e a da perda da hegemonia da Igreja Católica. A última imagem que vemos é do filme japonês Final Fantasy, produzido em 1987 com tecnologia de animação computadorizada. Esse filme teve como protagonista uma Vênus da era digital. Com uma beleza adequada ao ambiente tecnológico espacial, ela pode ser considerada uma representante idealizada da mulher em nossos dias. Isso significa que, além de funções expressivas, mágicas ou tecnológicas, a arte serve também de registro histórico da passagem do homem pela Terra. Ou seja, obras de arte não são fatos extraordinários dentro de certa cultura, mas são o resultado de vivências de um povo. Essas 4 obras expõem o modelo de beleza feminina com as técnicas de suas respectivas épocas. Essas obras de arte permitem a estudiosos recompor a organização social de diferentes grupos humanos em diferentes épocas. É justamente esse tipo de articulação que as provas do Enem procuram fazer. Portanto, preste atenção em todas as possibilidades de entendimento que uma obra de arte pode trazer para os seus estudos. Pinturas rupestres no Brasil. As terras brasileiras também abrigam belas obras de artes pré-históricas, e muitas delas estão abrigadas no interior de cavernas e grutas.
Esses locais eram usados como abrigos do homem e as imagens que adornam esses locais são zoomórficas, animais terrestres, peixes ou aves, antropomórficas, imagens humanas ou geométricas. As cores dessas imagens, assim como de todas as obras pré-históricas, variam entre tons de marrom, vermelho e negro. Dados os materiais disponíveis à época: terra, sangue, carvão e ervas. O IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, identificou mais de 10 mil sítios arqueológicos que têm origem provável antes do século XV. No Brasil, existe uma lei, 3.924/61, que protege os sítios arqueológicos de acordo com sua importância científica ou ambiental, o que reforça os cuidados com sua preservação. O sítio arqueológico de Lapa da Serra Grande, localizado no município de Matozinhos, 50 quilômetros de Belo Horizonte, foi tombado pelo IPAM. Perceba que essa imagem é o registro da vida brasileira em tempos muito remotos. Animais, ferramentas e até a habilidade de manufatura do homem pré-histórico. Já entendi.